A filosofia burguesa contemporânea. A filosofia contemporânea, disse Lenin, é tão partidária quanto era a filosofia há 2 milênios. Por outras palavras, agora, como no passado, os filósofos se dividem em dois campos opostos, os materialistas e os idealistas. Em uma última análise, sua luta reflete as tendências e a ideologia das classes e camadas sociais inimigas. A filosofia do materialismo dialético é a ideia da classe operária, das forças sociais avançadas da nossa época. Inversamente, as diversas correntes da filosofia idealista expressam a concepção do mundo das forças reacionárias, da burguesia imperialista. A filosofia burguesa contemporânea se caracteriza pelo esforço para refutar a doutrina de Marx, Engels e Lenin, para defender, na luta contra esta doutrina, as posições da concepção burguesa do mundo, para salvaguardar a ordem capitalista. A filosofia burguesa contemporânea se distingue pela grande variedade de tendências e escolas. Entretanto, suas correntes representam, no fundamental, apenas diferentes variantes do idealismo filosófico, aberto ou dissimulado, isto é, de uma concepção do mundo falsa e ilusória. Em nossa época, o idealismo filosófico tornou-se ainda mais reacionário e decadente que no final do século XIX. Na filosofia burguesa contemporânea, tornou-se moda o irracionalismo, orientação que preconiza a irracionalidade e a ausência de significação do mundo e da vida, a impossibilidade para a razão humana de conhecer a realidade circundante. Alcançam grande êxito as doutrinas que utilizam as descobertas científicas para a desfiguração da ciência. Torna-se cada vez mais forte a influência dos sistemas abertamente teológicos. Na vida espiritual dos países capitalistas surgiu uma situação paradoxal. A ciência avança impetuosamente e cada vez mais aprofunda nosso conhecimento do mundo material. Aumenta ilimitadamente em colocação com a técnica o poder do homem sobre a natureza. Há mais de 100 anos existe e desenvolve-se a filosofia materialista avançada, o materialismo dialético e histórico, que dá uma explicação verdadeiramente científica dos fenômenos da natureza e da sociedade. E, ao mesmo tempo, muitos filósofos e, por vezes, os próprios cientistas continuam a declarar que o mundo circundante não existe objetivamente, que a ciência não pode revelar-nos a verdade objetiva e que, sendo o homem impotente para conhecer a verdadeira natureza das coisas, o melhor é acreditar no sobrenatural e abrigar-se no seio da igreja. Quais as causas de tal situação? Como podem os homens de pensamento, entre os quais honrados cientistas, compartilhar das concepções idealistas que contradizem a ciência e a prática social? Os esforços decisivos à aceitação da materialidade são o interesse de classe da burguesia e os preconceitos autocomunistas da intelectualidade burguesa. O materialismo científico contemporâneo, isto é, o materialismo dialético histórico, consequentemente aplicado, obriga a colocar-se nas posições da classe operária e a adotar a teoria do socialismo científico. Esta é uma das causas pelas quais as pessoas que não desejam romper com a burguesia, entre elas os cientistas, temem adotar o materialismo. Por sua vez, os defensores e ideólogos ativos e francos do capitalismo veem no materialismo dialético seu inimigo teórico inconciliável e consideram seu objetivo refutá-lo, custe o que custar. Empregam para isso todos os meios de pressão espiritual e moral, imprensa, rádio, televisão, aulas universitárias e prédicas religiosas, tratados científicos e artigos publicitários. Tal propaganda, que se realiza dia a dia, ano a ano, naturalmente exerce influência na mente dos homens. Outras causas da vitalidade do idealismo tornam-se mais claras com o conhecimento dos principais correntes da filosofia burguesa contemporânea. A filosofia contra a razão. O existencialismo, uma das doutrinas filosóficas mais em moda no mundo burguês, expressa de maneira particularmente clara o espírito pessimista, o irracionalismo, a hostilidade à concepção científica do mundo, de que está impregnada a ideologia da burguesia contemporânea. O fundador do existencialismo é o filósofo idealista alemão Heidegger, que utilizou a doutrina do místico dinamarquês Kierkegaard, da primeira metade do século XIX. Outros existencialistas mais conhecidos, como Jasper, Sartre, Marcel e Camus,
O problema mais geral proposto pelos existencialistas é a questão do significado da vida, do lugar do homem no mundo, da escolha que deve o homem fazer do seu caminho na vida. Este é um velho problema, mas na época presente adquiriu particular significação para muitas pessoas que se encontram ante a necessidade de determinar sua posição nas condições complexas e contraditórias da sociedade burguesa, de definir-se em face da luta entre as forças progressistas e reacionárias que se desenrola em todo o mundo. Deste modo, os existencialistas tocam numa das questões mais cadentes da atualidade. Ao solucioná-la, porém, partem de uma concepção de mundo idealista e decadente, baseando-se na consciência do indivíduo isolado, que se contrapõe à sociedade e esmiuça suas próprias emoções. Esse ponto de partida falso predetermina a viciosidade de toda a doutrina existencialista. Os partidários dessa filosofia fazem-la passar pela doutrina do ser em geral, mas de fato reduzem a filosofia apenas à análise da existência da pessoa humana, sem levar em conta as reflexões de alguns existencialistas sobre o outro mundo. A única realidade para eles é a existência pessoal, a consciência de que eu existo. O mundo que rodeia o homem é representado pelos existencialistas como misteriosos e inaceitável à razão e ao pensamento lógico. O ser, escreveu Sartre, é privado da racionalidade, da causalidade de necessidade. Como todos os idealistas subjetivos, os existencialistas negam a realidade objetiva da natureza, como o espaço e o tempo. O mundo existente, diz Heidegger, enquanto se tem existência. Se não há nenhuma existência, não há também um mundo em presença. Afirmando que o mais importante para o homem é o fato de sua existência, os existencialistas empregam-se a fastidiosos raciocínios a propósito de que a existência do homem tem fim e que toda a vida do homem está impregnada de medo diante da morte. A tarefa da filosofia, em sua opinião, consiste precisamente em despertar e sustentar constantemente este medo. Filosofar, declara Caspers, significa aprender a morrer. Os existencialistas compreendem que é mais fácil infundir medo ao homem quando se rompem seus laços com a sociedade, quando ele se sente isolado e solitário. Eis porque se esforçam para convencer o homem de que ele se encontra arrojado em um mundo estranho e hostil, de que ele vive uma existência inautêntica entre os outros homens, de que a sociedade o priva de sua individualidade. Os filósofos da existência utilizam, com esse fim, o fato indiscutível duramente sentido por muitos homens, de que a sociedade capitalista realmente oprime o homem, esmaga sua personalidade. Especulam com o sentimento de protesto contra o jugo do sistema capitalista, surgiram entre parte da intelectualidade e o orientam pelo caminho falso do protesto contra a sociedade em geral. Segundo os existencialistas, embora o homem não possa viver fora das relações com outras pessoas, também entre elas continua com completa solidão, só experimentando a liberdade quando se encerra em si mesmo. Para os existencialistas, não há obrigações impostas ao homem pelo coletivo social, nem normas morais de significação geral. Não por acaso, o herói comum nas forças e romances existencialistas é um homem sem convicções firmes e, com frequência, um indivíduo simplesmente amoral. De acordo com tal filosofia, qualquer atividade e luta do homem é infrutífera. O mundo é o reinado do absurdo e toda a história é privada de sentido. A filosofia idealista subjetiva do existencialismo é falsa, antes de tudo, porque reduz toda a realidade à existência do homem, aos seus sentimentos. Ao lado disso, essa filosofia deforma completamente a própria essência do homem. O homem obtém da sociedade todo o conteúdo de sua vida. Que fato elevou imensamente o homem acima do mundo animal? Sua vida social produtiva. Em sociedade, o homem desenvolve seus sentimentos e sua razão, sua vontade e sua consciência, encontra o objetivo e o sentido da vida. Para quem vive uma vida social rica de conteúdo e se inspira em ideias avançadas, o mais importante não é o que algum dia morrerá,
mas como viver sua vida na sociedade e o que deverá a humanidade após sua existência. É suficiente para separar de modo artificial o indivíduo da sociedade, e teremos diante de nós um homem trêmulo, amedrontado, apavorado com a morte, que não sabe o que fazer com a vida. O existencialismo revelou involuntariamente o grau de desolação espiritual e o embrutecimento moral a que leva o individualismo burguês. A decadente filosofia da existência é profundamente reacionária, refletindo, em última análise, o medo da classe exploradora diante da inevitável ruína do sistema capitalista. Exerce uma ação desmoralizante sobre as pessoas que caem sob a sua influência, especialmente sobre a juventude. A prédica do medo, do desespero, do absurdo da existência excita inclinações antissociais, significa o amoralismo e a falta de princípios. O homem que se impregna das ideias do existencialismo em determinadas condições pode tornar-se facilmente um joguete das forças mais reacionárias e transformar-se de uma choramingas histérica em um bandido fascista. Na Alemanha, o existencialismo, juntamente com algumas outras doutrinas reacionárias, preparou o terreno ideológico para o fascismo. Na França, os existencialistas, após o término da guerra, lançaram torpes ataques contra o heróico Partido Comunista, manifestaram-se contra a disciplina partidária e a solidariedade de classe proletariado. Os marxistas franceses logo distinguiram no existencialismo um dos principais inimigos do campo das ideias. Como resultado da luta tenaz que travaram contra essa filosofia reacionária, a influência do existencialismo nos círculos de intelectualidade francesa está agora consideravelmente enfraquecida. A fictícia filosofia da ciência. Outra corrente filosófica amplamente difundida no mundo burguês é o neopositivismo, ou o positivismo lógico, anunciado ruidosamente por seus partidários como a filosofia da ciência. À primeira vista, parece que essa corrente se contrapõe à irracionalidade, filosofia da existência. Na realidade, porém, o neopositivismo é uma doutrina idealista, intimamente afim ao existencialismo. É uma filosofia impregnada do espírito do pessimismo e da descrença na capacidade cognoscitiva e na razão do homem. A base do neopositivismo foram lançadas por o inglês Russell e pelos austríacos Wittgenstein e Schlick. Atualmente, seus representantes mais conhecidos são Carnap, nos Estados Unidos, e Ayer, na Inglaterra. O aparecimento do neopositivismo relacionou-se com a tentativa de renovar a filosofia idealista subjetiva do marxismo, adaptando-a ao estado contemporâneo da física, da matemática e da lógica. A ideia principal do neopositivismo consiste em eliminar da filosofia os problemas fundamentais da concepção do mundo e em transformá-la na análise lógica da linguagem. Os neopositivistas declararam que estes problemas, em particular a questão fundamental da filosofia, não existem como problemas científicos e, do ponto de vista da ciência, representam pseudoproblemas. Segundo sua doutrina, a filosofia não pode oferecer nenhum conhecimento do mundo exterior e deve ocupar-se apenas da análise lógica da linguagem da ciência, isto é, da análise das regras de utilização dos conceitos e símbolos científicos, da combinação das palavras nas proposições, da dedução de certas teses a partir de outras, e etc. E da análise semântica do significado dos termos e conceitos científicos. A propósito, deve-se observar que, por mais importante que seja a análise lógica da linguagem da ciência, reduzir toda a filosofia a tal análise significa, em essência, uma liquidação, sua liquidação. Relacionando sobre a ciência, os neopositivistas indicam acertadamente que ela deve partir dos dados da experiência, dos fatos. Mas, do mesmo modo que os marxistas,
negam-se a reconhecer a realidade objetiva dos fatos da experiência. Do ponto de vista dos neopositivistas, por exemplo, é um absurdo perguntar se a rosa existe ou não objetivamente. Pode-se dizer apenas que eu vejo a cor vermelha da rosa e sinto seu aroma. Somente este fato poderia, segundo eles, ser objeto de investigação científica. Assim, os neopositivistas de modo nenhum consideram os fatos como coisas objetivas, como acontecimentos e fenômenos do mundo objetivo, e sim como sensações, impressões, percepções e outros fenômenos da consciência. Contrariando sua própria afirmação de que seria absurdo questionar acerca da natureza da realidade, na prática negam apenas a natureza material do mundo e atribuem-lhe, de fato, uma natureza espiritual. De que se ocupa, então, a ciência? De acordo com suas afirmações, a ciência primordialmente descreve os fatos, isto é, as sensações do homem. Ela é impotente para conhecer o mundo objetivo. O conhecimento empírico não possui significação objetiva. Na opinião dos neopositivistas, a investigação dos fatos escolhidos arbitrariamente fornece o material para a teoria científica, que se elabora com a ajuda da lógica e da matemática, diferentemente das ciências empíricas, que partem dos dados da experiência. A lógica e a matemática baseiam-se, segundo os neopositivistas, em um sistema de axiomas e regras, que são adotados de modo completamente arbitrário e representam o fruto de um acordo convencional, do mesmo modo que as regras do jogo do xadrez ou do baralho. Segundo os neopositivistas, os juízos que entram na composição de determinada teoria não devem contradizer as regras adotadas. Eis tudo que é necessário para considerar verdadeiro os juízos. Aplicando este postulado a problemas concretos, os neopositivistas chegam, por exemplo, à conclusão anticientífica de que considerar o Sol e não a Terra como centro do sistema solar é simplesmente convenção. Evidentemente, tal interpretação da teoria científica priva a ciência de qualquer sentido cognoscitivo objetivo e transforma o conhecimento científico em uma espécie de jogo. É difícil acreditar que tais concepções absurdas, que liquidam na prática a ciência, possam ser compartilhadas por grandes cientistas que deram vultosa contribuição à criação da ciência moderna. Entretanto, assim é a complexidade dos métodos aplicados pela ciência moderna, assim como dos fenômenos por ela estudados, as dificuldades que surgem nas tentativas de explicação de alguns desses fenômenos criam a possibilidade de vacilação idealista entre os cientistas. As condições da sociedade burguesa contribuem para a transformação de tal possibilidade em realidade. Assim, da descoberta das geometrias não euclidianas, que refletem as leis objetivas do espaço em condições diferentes das que não são habituais, foi extraída a falsa conclusão de que nenhuma geometria é verdadeira e de que seus princípios fundamentais são apenas acordos convencionais. O terreno para a interpretação idealista da física é preparado, principalmente, pelo caráter abstrato matemático da teoria física, pela impossibilidade de criar um modelo claro de microobjetos e pela impraticabilidade de sua observação direta. Os físicos modernos não podem ver os microobjetos por eles estudados, elétron, próton, meson, etc., mesmo com o auxílio de instrumentos ópticos mais potentes, nem construir um modelo demonstrativo das micropartículas. O que o físico experimental pode observar são os dados dos aparelhos medidores, as projeções no ecrã, etc. Complexos raciocínios teóricos e cálculos matemáticos conduzem à conclusão sobre a existência da própria micromolécula e sobre o caráter de sua propriedade. Quando o físico executa sua experiência, comporta-se como um materialista espontâneo. Mas, quando começa a meditar sobre os problemas gerais da ciência, se suas posições filosóficas são instáveis, pode formar-se nele a opinião errônea de que a micropartícula
com todas as suas propriedades, não existe na realidade, mas apenas em teoria, de que ela representa uma construção lógica ou linguística, um símbolo criado para fazer concordar entre si as indicações dos aparelhos a ter a possibilidade de prevê-las. Assim, um dos maiores físicos contemporâneos, Heisenberg, escreveu que a partícula elementar da física moderna não é uma formação material no tempo e no espaço, mas apenas um símbolo cuja adoção dá às leis da natureza uma forma particularmente simples. No que se refere ao físico teórico, que se ocupa principalmente das elaborações matemáticas dos resultados das observações feitas por outros pesquisadores, o próprio caráter específico do seu trabalho e também a constante substituição de umas teorias científicas por outras pode levá-lo, caso não conheça a dialética, ao pensamento errôneo de que são arbitrárias as hipóteses e teorias por ele criadas, de que é subjetiva a natureza dos princípios em que elas se baseiam. O conhecimento astrônomo idealista Jans declarou, por exemplo, que o universo objetivo e material consiste apenas de construções das nossas próprias mentes. Na realidade, a impossibilidade da criação de modelos demonstrativos de microobjetos e a impraticabilidade de sua observação direta, de modo algum desmentem sua imaterialidade, que consiste sua existência independente e fora da consciência do homem. Isso se demonstra por todo o desenvolvimento da ciência e pela aplicação técnica dos dados científicos acerca do macro-universo. Hoje, como há 50 anos atrás, quando Lenin escreveu Materialismo e Empiriocriticismo, os filósofos idealistas utilizam em proveito do idealismo filosófico as dificuldades por que passa a ciência, as vacilações dos cientistas, suas indecisões na defesa e aplicação dos pontos de vista materialistas. Por isso, a luta contra o idealismo exige o conhecimento da ciência moderna e a capacidade de resolver seus problemas, partindo das posições do materialismo dialético. O positivismo moderno penetra não só nas ciências naturais, como na esfera da interpretação da vida social. Seus partidários afirmam que a relação social depende do que as pessoas dizem dela, que os males sociais são provocados pela compreensão e utilização errônea das palavras. Consequentemente, para modificar a vida social é suficiente modificar a linguagem, a compreensão das palavras. O positivista norte-americano Chase chegou ao ponto de declarar destituídas de sentido palavras como capital, desemprego, etc. Segundo o pensamento de Chase, se não houvesse na língua uma palavra tão nociva como exploração, tal fenômeno não existiria também na realidade. Os neopositivistas excluem da esfera da ciência não só os juízos e apreciações metafísicos, mas também os éticos. Afirmam que qualquer juízo no qual se encerre uma valoração ética é subjetivo, isto é, expressa unicamente a opinião pessoal de quem fala. Desse ponto de vista, se inclui, por exemplo, que o fato de considerar injusta uma guerra de rapina agressiva significa apenas expender uma opinião subjetiva, não mais legítima do que a valoração de tal guerra como perfeitamente justa. Assim, a filosofia do neopositivismo, embora pareça muito distante da política, é bastante útil para a justificação de uma política reacionária. Ao mesmo tempo, ela incita o homem que não concorda em renunciar às normas morais dotadas de significado objetivo, a buscar tais normas e princípios estáveis fora dos limites da ciência, sobretudo da doutrina da Igreja. Rebaixando a ciência que, segundo eles, não oferece um conhecimento objetivo e verdadeiro do mundo, os neopositivistas, com isto, abrem caminho aos teólogos e fideístas, os defensores da fé religiosa. Os próprios adeptos do neopositivismo não negam tal conclusão. Assim, o conhecido físico Jordan declarou que a concepção positivista apresenta novas possibilidades para a concessão de espaço vital à religião, sem contradição com o espírito científico. Lenin indicava: o papel objetivo
de classe do empiriocriticismo reduz-se inteiramente a prestar serviço aos fideístas em sua luta contra o materialismo. Essas palavras também se aplicam perfeitamente aos neopositivistas modernos. Renascimento da escolástica medieval. O fideísmo é propagado cada vez mais ampla e ativamente na sociedade burguesa contemporânea. Intensificam sua atividade a igreja e suas organizações. Os ideólogos da classe dominante repetem insistentemente que só a religião pode trazer a salvação, que a única resposta às questões sociais cadentes consiste em fazer penetrar mais efetivamente em nossas vidas o espírito do cristianismo. Juntamente com a religião, difundiu-se amplamente nos círculos da burguesia e da intelectualidade burguesa a paixão pelo misticismo, pelo espiritismo, pela astrologia, pela quiromancia e outros tipos de superstição. A significação de classe deste fenômeno já era revelada por Lenin, quando indicava que a burguesia, temerosa diante do proletariado que cresce e se fortalece, apoia tudo que é atrasado, decadente, medieval. Também na filosofia burguesa contemporânea verifica-se que o renascimento do medievalismo, isso se dá no sentido literal. Trata-se da filosofia do neotomismo, doutrina renovada do escolástico medieval Tomás de Aquino, reconhecido pelo Vaticano como filósofo oficial da Igreja Católica. Poderia parecer que uma filosofia abertamente religiosa que apresenta a escolástica medieval como filosofia eterna não deve ter grande influência nos círculos científicos. Mas não é assim. O neotomismo é uma doutrina sutil e astuciosa, frequentemente enganando não somente as pessoas simples, mas também cientistas dos países capitalistas. O fundamento principal da doutrina dos neotomistas é o reconhecimento de Deus como Criador e Senhor do mundo. Consideram a natureza como a concretização da ideia divina e a história como a realização do plano divino. Diferentemente dos neopositivistas, dos existencialistas e de idealistas subjetivos semelhantes, os neotomistas declaram que o mundo circundante, como a criação de Deus, existe realmente fora do homem e de sua consciência e é conhecido com o auxílio dos sentidos e da razão. Criticam mesmo, nesse aspecto, o irracionalismo dos existencialistas e erguem sua voz em defesa da razão, que Deus teria atribuído ao homem para que este possa conhecer a verdade. Tais afirmações são aceitas com simpatia pelas pessoas que não se satisfazem com os sofismas do positivismo e do irracionalismo, mas não querem ou não podem situar-se nas posições de materialismo filosófico. Tais pessoas consideram que o neotomismo combina acertadamente uma atitude correta e sã em relação ao conhecimento científico com a fé em Deus, a qual satisfaz a necessidade religiosa pessoal do homem. Todavia, esta opinião é profundamente errônea. Na verdade, o neotomismo não pode ser conciliado com a razão e com a ciência. A ideia fundamental dos neotomistas reside na subordinação da ciência à religião e do conhecimento à fé. Admitem apenas aquela razão, aquele sistema de pensamento que não saia dos limites da doutrina da Igreja e, ao inverso, declaram insanamente uma rebelião contra a razão, a defesa de teses científicas que contradizem os dogmas da Igreja. Os neotomistas falam de 3 caminhos para alcançar a verdade: a ciência, a filosofia e a religião. O menos importante deles é a ciência. O conhecimento fornecido por ela seria incerto e limitado apenas ao envoltório corporal, que oculta a verdadeira essência espiritual do mundo, a qual a ciência não tem acesso e que é parcialmente descoberta pela filosofia ou metafísica. Diferentemente da ciência, a filosofia estuda a questão da primeira causa da existência do mundo e chega à conclusão de que tal primeira causa é o princípio espiritual superior, o Criador divino. Mas a verdade suprema, ensinam os neotomistas, só pode ser apreendida pela revelação, pela
fé religiosa com a qual devem concordar todas as conclusões gerais da ciência e da filosofia. Os neotomistas consideram que o objetivo teórico final da ciência é a busca dos argumentos que confirmem a fé em Deus, a demonstração de que o catolicismo e a ciência foram criados para o outro. Todas as dificuldades que surgem diante da ciência, todas as questões não solucionadas, são utilizadas por eles em favor dos dogmas da Igreja. Um dos argumentos prediletos da filosofia católica em favor da criação do mundo é a teoria da expansão do universo. Em 1919 foi descoberto o chamado deslocamento vermelho, isto é, um movimento de linhas no sentido da extremidade vermelha do espectro das radiações precedentes do sistema estelares longínquos, as galáxias. A ciência ainda não esclareceu com precisão as causas que provocam este fenômeno. Utilizando o fato de que a causa mais provável do deslocamento vermelho é o rápido afastamento das galáxias com relação ao nosso sistema solar em diversas direções, os filósofos idealistas imediatamente extraíram a conclusão de que, em certa época, toda a matéria e a energia do universo estiveram concentradas em um primeiro átomo criado por Deus. Nenhum fundamento científico existe para esta opinião, no mínimo porque não temos o direito de estender conclusões elaboradas à base de fatos observados em determinada época e numa parte limitada do universo a todo o universo infinito e a um período distanciado de nós em bilhões de anos. Não obstante, referindo-se a essas ou outras teorias semelhantes, o Papa Pio XII, no discurso Demonstração da Existência de Deus à luz dos dados da ciência contemporânea, pronunciou em 22 de novembro de 1951, afirmou: deste modo, a criação no tempo, portanto, também o Criador, e, consequentemente, Deus. Eis as palavras que exigimos da ciência e que nossa geração espera dela. Este exemplo demonstra como os filósofos idealistas e os eclesiásticos extraem conclusões idealistas e fideístas dos dados científicos insuficientemente claros. Somente a afirmação das posições materialistas filosóficas e a consequência do pensamento dialético pode livrar o cientista das vacilações e protegê-lo das armadilhas colocadas pelos idealistas em todos os trechos difíceis do caminho da ciência. Não raro, os neotomistas atraem adeptos porque, diferentemente dos idealistas subjetivos, dão grande atenção às questões da moral. Mas a moral preconizada pelos neotomistas é a moral da submissão, a doutrina de que o homem deve pensar não tanto na vida terrena e no corpo mortal, quanto na alma imortal, na vida eterna, em Deus. Em outras palavras, é a moral da aceitação passiva e, por conseguinte, da justificação dos males sociais existentes, da exploração e da desigualdade. É a moral que substitui o protesto e a luta contra a injustiça social por preces e invocação a Deus. Consequentemente, é a moral conveniente a apenas as classes exploradoras dominantes. A doutrina política social dos neotomistas caracteriza-se por uma luta ativa contra o socialismo, combinada com a crítica a algumas deficiências do capitalismo. Os filósofos católicos explicam os vícios existentes na sociedade pelo fato de que muitas pessoas, entre elas os capitalistas, esqueceram a fé, deixaram de ser bons cristãos. Essa crítica revela que os neotomistas não têm em mente a luta contra o capitalismo e são, em essência, seus defensores. No mundo capitalista estão difundidas muitas outras correntes e escolas que se denominam instrumentalismo, sobre o instrumentalismo ou pragmatismo, vide capítulo 3. Neorrealismo, fenomenologia, personalismo e etc. Todas elas, porém, acham-se dentro do campo comum do idealismo, sendo-lhes inerentes todos os traços e tendências reacionárias que estão expressos de maneira mais clara nas doutrinas típicas antes examinadas.
A filosofia idealista não é capaz de dar uma resposta correta aos problemas científicos e sociais da atualidade. Impregnada do espírito de hostilidade à concepção científica do mundo e ao progresso social, reflete a decadência cada vez mais profunda do capitalismo e a crise de sua cultura.